Olá, eu sou Alberto Júnior, eu moro na cidade de Itapipoca, do estado do Ceará. Eu congrego na Igreja Presbiteriana Renovada e Avivada do Brasil. Sou aluno do curso de bacharelado em Teologia pela Unicesumar, estou no primeiro ano. O meu RA é 1890 4485 e eu quero nessa oportunidade explanar um sermão expositivo que está localizado no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 1 a seguir. Sermão esse que tem por título Religiosidade versus Misericórdia. O texto sagrado nos diz assim: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tende lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Na época em que Jesus desenvolveu o seu ministério na terra, foi uma época que foi precedida por um período de aproximadamente 430 anos, período esse que ficou conhecido como o período interbíblico. Nesse período se desenvolveram vários grupos religiosos de judeus, e dentre eles 4 ganham um maior destaque. Eram eles os essênios, os zelotes, os saduceus e os fariseus. Os essênios eram um grupo que dava prioridade às questões espirituais. Eles se isolavam em desertos do Mar Morto e ali eles ficavam orando, jejuando, estudando as escrituras e viviam isolados da sociedade. Em contrapartida, havia um segundo grupo chamado de zelotes, que era formado por nacionalistas revolucionários que acreditavam que a tomada de poder deveria ser pela violência e pela guerra. Então eles praticavam vários atentados contra o Império Romano. Havia um terceiro grupo chamado de saduceus, grupo esse que era formado por sacerdotes, pela aristocracia sacerdotal, que havia abandonado as práticas religiosas, as questões religiosas, para se preocuparem com questões políticas. Eles corromperam o ofício sacerdotal com questões políticas, com os romanos, se aliaram à política romana, a Herodes e aos governantes romanos, e acabaram deixando de lado essa questão espiritual, essa questão genuína, que ela foi tomada de conta pelo quarto grupo que queremos destacar, e esse grupo iremos nos deter, que é o grupo dos fariseus. Eles aproveitaram que os saduceus deixaram de lado questões religiosas e eles desenvolveram um sistema de sinagogas, onde eles espalharam essas sinagogas pelas aldeias e ali eles tomavam conta das questões religiosas. Aos sábados eles ensinavam a lei no templo, eles também tomavam conta das questões pedagógicas. Aparentemente eram pessoas que tinham uma intenção boa, só que o grande problema estava no seu interior. Eles começaram a se ensoberbecer, começaram a se envaidecer e começaram a desalinhar o seu ensino teórico à sua praxe. Eles viviam uma prática totalmente diferente daqueles que eles pregavam. Eram homens prepotentes, eram homens invejosos, eram homens injustos, eram homens que não tinham misericórdia. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, ele vai fazer toda uma narrativa descrevendo o quão terrível era o caráter daqueles homens. E Jesus vai ilustrar esse caráter terrível, esse caráter hipócrita dos fariseus, fazendo algumas analogias, como por exemplo, no verso 25 ao verso 27 do capítulo 23 de Mateus, Jesus vai comparar
os fariseus como sepulcro caiados, que por fora eram bonitos, mas por dentro estavam apodrecidos. Jesus vai compará-los com um copo que foi lavado apenas por fora, mas por dentro continua sujo, de ganância e cobiça. Eram homens que a hipocrisia se tornou uma marca muito negativa na vida deles. E o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso é que um dos maiores erros que nós, pregadores do Evangelho, podemos cometer é justamente a trincheira de pregar algo que não condiz com o nosso estilo de vida. Nós não podemos cair na trincheira da hipocrisia como os fariseus caíram. Por quê? Porque se eu deixo de praticar aquilo que eu prego, me torno um hipócrita. Eu me torno uma espécie de ator. Então eu não posso acreditar e nem imaginar que a religião ela se prende a questões teóricas. O objetivo da religião é religar o homem a Deus. A religião não é um fim em si mesmo, onde eu me torno um religioso e a religião se torna o meu Deus. Nós não seguimos a uma religião, nós seguimos a uma pessoa. E a religião é apenas um meio de nos conectar a Deus para que tenhamos um caráter apropriado segundo a vontade de Deus. E essa religiosidade, ela tornou os fariseus cegos. Tão cegos que quando a profecia, a promessa que eles tanto aguardavam da vinda do Messias se cumpriu, eles não perceberam. Eles estavam diante do Messias e não perceberam que aquele a quem eles perseguiram era o próprio Messias. E nós caímos nesse risco, e nós somos tendenciosos a esse risco de colocar a religião com tanta primazia a ponto de esquecermos que é uma pessoa que nós devemos se relacionar, é o Cristo que nós devemos nos relacionar. E eles ficaram totalmente cegos. E eles perseguiam Jesus porque Jesus ele aparece no cenário e ele ganha a credibilidade e a simpatia das pessoas porque Jesus, além de ser um rabino que pregava de forma extraordinária, ele alinhava os seus ensinos com a prática, coisas que os fariseus não faziam. E isso chamou a atenção das pessoas, isso atraiu pessoas, discípulos. E para que os fariseus não perdessem essa credibilidade, essa popularidade religiosa, eles começaram a perseguir o Senhor. Eles começaram a criar artimanhas para que a reputação pública de Jesus ela fosse prejudicada. Então eles constantemente estavam ali observando Jesus para tentar pegar Jesus de alguma forma. E nesse texto, na qual fizemos a leitura, no capítulo 12 de Mateus, há mais um desses relatos em que eles estão aqui tentando de alguma forma perseguir Jesus. No verso 1, nos diz que naquele tempo Jesus estava passando com seus discípulos nas searas ali, que era um local onde uma lavoura, onde as pessoas elas costumavam a plantar o trigo, e os discípulos estavam ali com fome, eles começaram a colher algumas espigas, e era um dia de sábado, quando de repente os fariseus aparecem no verso número 2 e eles interpelam os discípulos. E eles fazem uma dura crítica a Jesus e ao seu colégio apostólico, no verso número 2, quando ele diz: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Jesus ele aproveita esse ensejo para ensinar algumas lições aos fariseus. Lições essas que nós também queremos aprender com o nosso mestre. E a primeira lição que Jesus ensina a eles está no verso número 3, quando Jesus diz: não tendes lido o que fez Davi quando esteve com fome? Jesus usa exatamente as escrituras para ensinar lições àqueles homens. Homens que eram conhecidos como os doutores da lei. Porém, eles não sabiam de tudo. Se consideravam doutores, mas não sabiam de tudo.
Eles achavam que sabiam de tudo. Eles pensavam que sabiam de tudo, mas na verdade eles tinham muitas coisas ainda a aprender com o nosso mestre, com o nosso Rabi Raboni, o nosso bom mestre. E Jesus está aqui justamente ensinando lições a ele. E a primeira lição que Jesus quer aprender é que eles não sabiam de tudo. Eles precisavam conhecer mais. O conhecimento que nós temos nunca é suficiente para nós. Todos os dias nós temos alguma coisa para aprender. Os fariseus, eles achavam que não tinha mais nada para eles aprenderem. E o grande erro, um dos grandes problemas que pode nos acontecer é acharmos que já sabemos de tudo, porque aí nós vamos pensar que somos donos da verdade. E como nós somos donos da verdade, nós vamos cometer injustiça com situações que nós não temos um conhecimento de causa. Eles não tinham um conhecimento aprofundado com relação à lei da forma como Jesus tinha. Então, como eles não tinham esse conhecimento, esse conteúdo completo a respeito da lei, eles cometiam algumas injustiças. Eles utilizavam a lei com o propósito errado, para intimidar as pessoas, para perseguir as pessoas. E quando nós temos um conhecimento limitado, nós passamos a perseguir as pessoas usando justamente entendimentos equivocados que tivemos a respeito da palavra para perseguir as pessoas, para nos envaidecer com a nossa soberba e acabamos saindo do propósito que é reconciliar as pessoas com Deus. O propósito do ensino é reconciliar as pessoas com Deus. Quando eu perco esse propósito, quando eu perco essa humildade de me aprofundar, de reconectar as pessoas com Deus, eu deixo de me tornar um discípulo de Jesus para me tornar um fariseu. É por isso que nós não devemos nos limitar a um conhecimento raso. Nós temos que nos aprofundar cada vez mais para tornar as Escrituras um instrumento de reconciliação das pessoas com Deus. A segunda lição que Jesus está ensinando está no verso 4 e verso 5. A lição da flexibilidade, a lição da intolerância. Jesus está dizendo aos fariseus que eles eram muito intolerantes. Olha só o que diz o verso 4 e verso 5. Jesus está fazendo uma narrativa evocando 1 Samuel, capítulo 21, do verso 1 ao 6, quando um episódio em que Davi estava com seus soldados fugindo de Saul, e eles estavam com fome, e eles entraram no templo e o sacerdote Abiatar, ele deu os pães da proposição, pães que eram consagrados a Deus. Pães que, segundo Levítico 24, versos 5 a 9, somente os sacerdotes podiam comer. Só que havia uma flexibilidade nessa lei. Havia uma flexibilidade. A flexibilidade está justamente na questão da necessidade extrema do próximo. Essa flexibilidade, ela acaba sendo uma exceção à regra nos mandamentos e nas leis. É por isso que em Números, no capítulo 28, verso 1 a 10, passagem evocada no verso 5, os sacerdotes quebravam a lei do sábado para realizarem sacrifícios, para trabalharem, porque o sacrifício era uma necessidade extrema, justamente como uma questão de piedade, misericórdia e ajuda aos pecadores que seriam redimidos por aquele sacrifício. Ou seja, a flexibilidade das leis, a flexibilidade das regras estava justamente no ato da misericórdia para com o próximo. No ato da ajuda, do cuidado, de extrema necessidade para com aquelas pessoas que precisavam.
Só que os fariseus, eles se tornaram pessoas intolerantes. Tão intolerantes que, além dos 613 mandamentos que haviam na lei, eles acrescentaram 39 regras, segundo o Talmud, a tradição oral, ao dia de sábado. Então eles se tornaram pessoas muito intolerantes. Eles se tornaram pessoas intolerantes demais. E nós não podemos cair nessa trincheira que os fariseus caíram, de se tornar pessoas tão intolerantes, de se tornarem pessoas duras com relação à doutrina, a ponto de tornarmos legalistas. Porque o legalismo exagerado, ele fecha as portas do céu. Ele anula a possibilidade das pessoas se aproximarem e se reconciliarem com Deus. Foi isso que aconteceu. E nós vivemos um período de legalismo da fé. Existem muitos delegados da fé, pessoas que se acham donas da doutrina, que colocam um fardo tão pesado sobre as pessoas, a ponto de nem elas mesmas conseguirem carregar. Pessoas que são capazes de salvar a doutrina, ao invés de salvar as pessoas, de salvar os necessitados. E nós não podemos cair nesse risco de subjugar as pessoas doutrinariamente, porque nós não podemos transformá-las de fora para dentro. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, primeiro o Espírito Santo transforma de dentro para fora, para que depois a doutrina transforme de fora para dentro. A terceira lição que nós queremos aprender aqui está justamente na questão da misericórdia. No verso de número 6, verso de número 7, Jesus ele vai dizer: se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vós não teriam condenado, vocês não teriam condenado os inocentes. Jesus está aqui evocando Oséias, capítulo 6, verso 6, uma palavra profética do profeta Oséias, justamente para chamar a atenção de que aqueles homens, eles haviam perdido o seu amor. E que aqueles homens, eles haviam perdido a misericórdia. E nós não podemos cair no erro de perder o amor, a compaixão e a misericórdia pelas pessoas. Nós não podemos ser como o levita e o sacerdote, na parábola do bom samaritano descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 30 a 37, onde tanto o sacerdote e o levita passaram ao largo de um homem, de um necessitado que estava na estrada, justamente para não chegarem atrasados na sua cerimônia religiosa. Não, nós não podemos cometer esse erro de sonegar a ajuda ao próximo. Porque o que é primazia para Deus não são rituais religiosos. O que é primazia para Deus é o amor e a misericórdia. Para concluir, no verso 8, Jesus faz a seguinte afirmação, de que o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. E Deus ele criou o sábado não como um instrumento de opressão, mas sim como uma plataforma de descanso. Porque o sábado, o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. É isso que a Bíblia diz em um texto sinótico a esse, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 27. Então, Deus deu ao homem o poder discricionário para que ele possa agir no sábado da maneira correta, balizado pelos parâmetros da lei, porque, na verdade, o sábado é um dia de descanso para o homem. O sábado é uma bênção para o homem e não uma maldição. Que Deus abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por fazer parte dessa disciplina, desse curso maravilhoso. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe.